Agora vamos lá, gente. É impressionante como eu tenho encontrado pessoas com sintomas. Pensei que perder 19 quilos era impossível. Mudou o tempo, aí já começa tosse, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, febre, mal-estar, congestão, né? E aí as pessoas falam, eu tô gripado. Será que é mesmo gripe, gente? Hoje a gente vai aprender sobre isso. Gripe, segundo a literatura, é uma infecção aguda do sistema respiratório provocado pelo vírus da influenza. E tem grande potencial de transmissão. E se propaga facilmente e é responsável por taxas elevadas de hospitalização. Nessa época do ano é muito comum e por isso a gente hoje vai conversar com o médico infectologista Marcelo Neubayer, que vai dar dicas de como é que a gente faz para prevenir essa temida gripe. Ninguém quer ficar gripado. Então seja bem-vindo, doutor Marcelo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Vamos sentar aqui um pouquinho? Eu vou sentar aqui do seu lado. Pode ficar aí que a gente bate esse papo, que depois eu vou abrir para as perguntas do nosso painel. A participação sua, que está em casa, é muito importante. Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. Doutor, a gente não quer ficar gripado, mas acaba ficando. Só Sim. que nem todos esses sintomas significam gripe, é isso? Olha, vamos lá. Existem dois tipos de infecção viral da via respiratória, o resfriado e a gripe. São doenças diferentes, são provocadas por vírus diferentes, inclusive. O resfriado, ele é uma doença mais localizada na via aérea alta, quer dizer, nariz, seios da face, garganta. Normalmente o paciente ele vai ter pouco mal-estar, não vai ter febre normalmente, muita coriza, dor de garganta, dificuldade para engolir, a voz fica anasalada. E é uma doença autolimitada, é uma doença, na grande maioria das vezes, benigna e autolimitada. Já a gripe, ela é uma infecção da via aérea baixa, quer dizer, uma infecção que normalmente ela pega a via aérea alta e pega também os pulmões. E ela pode se generalizar, ela pode se espalhar pelo corpo. É uma doença que, em algumas situações, pode ser muito grave, inclusive fatal. Especialmente extremos de idade, então bebês muito pequenos, pessoas muito idosas, gestantes, o influenza mata mãe e mata bebê. E normalmente começa com febre, dor no corpo, pouco espirro, pouca coriza, mais sintomas de prostração, mal-estar, falta de ar, cansaço. E na maioria dos pacientes também ele é autolimitado. Vai durar aí seus 5, 6 dias no máximo. Se não houver complicação. Se não houver complicação. Que é o que a gente sempre imagina e sempre deseja. Mas ouvindo o doutor falar agora, você percebeu, e eu também, que é muito mais sério do que muitas vezes a gente imagina. E fazer a prevenção é a principal ferramenta que a gente tem. E a gente precisa usar essas ferramentas, né? Eu tenho ouvido muito sobre vacina. E a gente, infelizmente, pelo menos na minha opinião, está vivendo aí um tempo onde algumas pessoas falam mal da vacina, né? Sim. E propagam essa desinformação. Sim, é verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da vacina nesse caso. Bom, vamos lá. As pessoas falam mal de vacina porque dizem que a vacina dá efeito colateral. Isso é um fato. Não existe medicamento que não tenha efeito colateral. Ou como a gente gosta de dizer, evento adverso. Não existe, tá? Água pode ter efeito adverso. Se você tomar muita água demais, você pode ter uma intoxicação por água. E, por outro lado, a gente precisa de água para viver. As vacinas, para as autoridades sanitárias mundiais, que aqui no Brasil seria a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA, na Europa o EMA, liberarem qualquer medicamento, esse medicamento ele precisa mostrar que os seus benefícios são superiores aos seus riscos. Esse é o princípio de qualquer medicamento. Os eventos adversos, o nível de tolerância é variável. Por exemplo, eu não quero que um antigripal tenha os eventos adversos que eu aceito num remédio para câncer. A vacina, ela é segura, tá? Ela não é uma vacina de vírus vivo, a vacina de influenza, é uma vacina de vírus inativado. E ela é uma vacina que muda todos os anos. Por que ela muda todos os anos? Porque o vírus muda todos os anos. O vírus influenza, ele sofre mutações
muito rapidamente. E aí, quando uma vacina é produzida, ela é produzida se utilizando as cepas mais comuns do ano anterior. E, então, e por isso que ela precisa ser renovada anualmente. Inclusive porque esse vírus ele não dá uma imunidade duradoura. A gente pode pegar várias gripes aí ao longo da vida, é o que acontece. E por isso a vacina ela tem que ser repetida anualmente. Os grandes grupos de risco, eles têm a possibilidade de receber essa vacina pelo SUS. Então, profissionais de saúde, gestantes, idosos, crianças. E os demais podem tomar em clínicas privadas. Não é uma vacina cara, não é uma vacina muito pelo contrário, é uma vacina bem acessível para todo mundo. Sim, é verdade. E ela é uma vacina... falar, eu não vou pagar porque não tem, para mim, a faixa etária é liberada no SUS. Mas a gente acaba gastando dinheiro com tantas outras coisas que até podem fazer muito mal. Sim. Né? Por que não investir na sua saúde? Exatamente. A vacina da rede privada, ela é ligeiramente diferente da vacina do SUS, tá? A vacina do SUS, ela é suficiente. Porque, na verdade, a vacina da rede do SUS, ela tem 3 cepas que ela abrange do influenza. O influenza H1, o influenza A, H1N1, o influenza A, H5N2 e um dos influenzas B, que eu nunca lembro qual que é, porque os influenza B tem nome complicado. A vacina da rede privada, ela tem um segundo influenza B, só que ele é um vírus muito pouco comum no Brasil. Nós não temos esse vírus no Brasil, então a vacina do SUS ela é mais do que suficiente. Mas para quem não tem essa possibilidade, porque o SUS ele tem suas restrições, é uma vacina acessível em clínicas privadas. E é importante que todo mundo que tem acesso ao SUS vá tomar essa vacina. Sim. E quem não tem vai se vacinar na rede privada, porque também é uma forma de proteger a população como todo, né? Exatamente. Imagina o seguinte, existem pessoas que não podem se vacinar, existem contraindicações à vacina, determinados problemas de saúde, uso de determinadas medicações. Isso normalmente quando você vai tomar, você preenche um pequeno questionário informal onde se verifica isso. São poucas restrições, mas imagina, você mora numa casa com alguém que não pode receber a vacina. Você não toma vacina, você se contamina e acaba contaminando essa pessoa. Não precisa nem morar na mesma casa, porque às vezes a gente fala assim, não, mas na minha casa não tem ninguém. É pensar um pouquinho naquele que não mora na sua casa, mas que, de repente, mora na casa de um colega seu de trabalho. Ou você contamina esse colega vai para casa. Ou compartilha o elevador do mesmo prédio. Ou compartilha a condução no transporte público. Então, o vírus da influenza está no ar. A transmissão dele é uma transmissão muito peculiar. Quem está eliminando o vírus, elimina o vírus no ar. Esse vírus, ele aguenta algum tempo no ambiente. E como que a gente pega? Normalmente não é respirando. Imagina o seguinte, eu estou resfriado, cocei meu nariz, peguei seu copo. Daqui a pouco você vai, pega o copo, o vírus passa para a tua mão. Você vai, coça o nariz ou coça o olho, o vírus entra. Então, uma medida preventiva também muito importante para a gripe, álcool gel nas mãos. Sempre. Interessante que quando, em 2020, a gente começou a ouvir falar sobre Covid, alguns ouviram em 2019, mas a grande maioria em 2020, a gente ficou, assim, doido com álcool gel. Todo mundo tinha álcool gel na bolsa, todo mundo passava álcool gel o tempo todo. Gente, os vírus continuam aí, inclusive o da Covid. Sim. Né? E o álcool gel continua sendo fabricado. Por que é que as pessoas esqueceram? E tem gente que faz ainda pior, tem gente que nem lava as mãos. É verdade. Olha, eu diria que é mais ou menos o mesmo motivo que os adolescentes deixaram de usar preservativo para se prevenir de doença sexualmente transmissível. Se pega a minha geração, que eu tive a minha adolescência nos anos 80... Como a gente só ouvia falar de AIDS. Né? AIDS. Era impensável não usar. Você pega a geração de agora, que não tem mais esse medo da AIDS como nós tínhamos, e o resultado disso é que a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, particularmente a sífilis, está lá em voando. Cima. E não é por falta de preservativo nos postos de saúde. Exatamente. Tá? Porque todos eles, sem exceção, têm, e em quantidade. Tanto o masculino quanto o feminino. E com a álcool gel aconteceu a mesma coisa. As pessoas se passaram 4 anos, passaram 3 anos do auge da pandemia, e parece que as pessoas se esqueceram que a gente passou lá em 2020, né?
E precisa. Eu gostei de você trazer esse assunto em relação à vacina e aos efeitos colaterais, porque a gente precisa acabar com essa história de eu não vou tomar, porque a última vez que eu tomei a vacina da gripe, eu fiquei gripado. Alguém fica gripado porque tomou vacina da gripe, doutor? Não. A vacina da gripe, ela é uma vacina de vírus inativado. Quer dizer, a gente não fala a palavra morto para vírus, porque vírus não é considerado um ser vivo. Então a gente fala que é um vírus inativo. O que pode acontecer, o que acontece é o seguinte, a gripe está rodando. Você se vacinou já contaminado. Isso pode acontecer. E é muito frequente. Agora, o mal-estar da vacina, me deu um mal-estar, me deu uma dorzinha no braço, me deu uma sensação de moleza. Normal. É tão menor do que os efeitos de uma gripe. Sim. Você não faz ideia. Eu queria que você repetisse, queria que todo mundo prestasse muita atenção. O que uma gripe pode fazer com o ser humano? Olha, a gripe pode ser desde uma doença autolimitada, uma doença tranquila, uma doença que não faz nada, e ela pode até matar. Eu passo visita num hospital escola no interior de São Paulo. Nós estávamos com 4 crianças entubadas no pronto-socorro por conta de quadros respiratórios que são próprios dessa época do ano. Um bebezinho de 11 dias de vida. E os 4 em decorrências de quadros respiratórios. Pode ser muito... Imagina o que é o estresse orgânico para um serzinho de 11 dias de vida. Agora, frágil. O bebezinho não pode tomar uma vacina. Aí seria o papel do adulto, né? A vacina do bebê, ele tomou quando a mãe foi vacinada, porque a gestante toma a vacina de gripe para se proteger, porque a gripe na gestante é muito grave, mas também porque esses anticorpos passam para o bebê. Então toda gestante precisa se vacinar. Sim. Né? Quando o SUS abre, por exemplo, os grupos de risco, esses precisam vir ser vacinados exatamente por motivos como esse. Exatamente. Vamos repetir os grupos que estão liberados. Extremos de idade, gestantes, eu esqueci de comentar, portadores de doenças crônicas, particularmente doenças respiratórias. Asma, bronquite crônica, enfisema, são os grupos de risco prioritários. O que pode acontecer com o idoso se pega uma gripe? Morrer. Aí é que tá. Aí é a mão na consciência mesmo e você pensar 500 mil vezes antes de sair falando besteira, falando mal da vacina, lançando notícias falsas, fake news. A gente tem que combater, tá bom? Doutora, eu vou te pedir 2 minutinhos e vou abrir para as perguntas. Por favor. Tem muita gente querendo participar da favor, pauta. estou à disposição. E aí você que está assistindo, participe. O programa é feito para você, com o intuito de te ajudar a ter uma vida melhor, uma boa qualidade de vida, tá bom? Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram e eu volto aqui daqui a 2 minutinhos, perfeito. Combinado? Mas vamos lá, produção, vou te pedir para liberar aqui as perguntas, a gente já vai para a tela. Você que tem a sua dúvida, segura, porque você vai ter essa dúvida sanada. Mesmo que não seja a sua pergunta escolhida, respondida, com certeza as dúvidas são muito semelhantes, porque somos muito parecidos, sim, né? A Charolaine Lebers pergunta o seguinte: meu filho pequeno começou a ir para a creche. Sempre me falaram que essa é a época que ele pode pegar mais resfriadinhos e esse tipo de coisa. O que posso fazer para evitar essas situações? Aí é que tá, cara ouvinte. Uhum. Você não deve evitar. Isso daí é musculação para o sistema de defesa. O primeiro ano de vida de uma criança na escola é um resfriado por mês, não tem jeito. Na grande maioria das vezes, esses resfriados são muito benignos, eles são chatos, mas eles são benignos, tem que esperar passar e é uma musculação para o nosso sistema de defesa. O sistema de defesa dele amadurece com esses episódios. Agora, tem certas medidas que as escolas precisam tomar. Quando a gente teve a última grande epidemia de gripe, que foi 2019, ou 2018? Não, foi antes, imagina, foi 2015. 2015, a gente teve uma grande epidemia de gripe. Minha filha, na época, era pequena, ela estudava numa escolinha de educação infantil, a diretora veio conversar comigo e perguntar vamos deixar as crianças, vamos trancar as salas, deixar elas no quentinho? Eu falei, não. Janelas abertas, as crianças preferencialmente ao ar livre, bem agasalhadas, mas ao ar livre. O frio não transmite a gripe. Por que a gente tem mais gripes no inverno?
porque no inverno nós temos confinamento, as pessoas ficam confinadas. Então a orientação que eu sempre passo para as escolas, janelas abertas, ambiente ventilado e as crianças, obviamente, agasalhadas. Perfeito. Fazer isso até as crianças de um condomínio, que tem agora os condomínios têm a brinquedoteca, dá no mesmo. Ah, não vai à escola para não ficar doentinho o tempo todo, mas fica confinado ali também não é legal, né? Então precisa cuidar. Agora, doutor, uma dúvida minha, eu tenho um netinho bebê que está na escolinha e ele está exatamente nesse primeiro ano da escola, uma gripe atrás da outra. Eles passam um resfriado, na verdade, atrás do outro. Eles passam esses resfriadinhos pra gente, né? Passam. E por que parece que vem mais forte quando vem deles? Porque, na verdade, a grande maioria das doenças virais respiratórias, elas são mais graves no adulto do que na criança. As doenças virais respiratórias, elas tendem, particularmente o resfriado, a catapora, tendem a ser muito mais intensos no adulto do que na criança. Perfeito. O Luiz Guilherme quer saber o seguinte: boa tarde a todos. É preciso tomar a vacina de influenza todos os anos? Quais reações posso ter? Luiz, excelente pergunta. Olha, tem que tomar todos os anos sim, aquilo que eu expliquei agora há pouco. O vírus ele muda e a vacina também muda todos os anos. Que tipo de reação? As reações mais comuns são dor no lugar da aplicação, nada que uma compressinha quente não vai ajudar a resolver. Dor no corpo um pouquinho, às vezes uma febrícula, um pouquinho de mal-estar, mas é extremamente limitado. Normalmente esses efeitos duram 24 horas. Olha lá. E quanto tempo dura mesmo uma gripe? No mínimo uma semana. Esse é um livro de 450 páginas, uma pessoa com... Podendo ser pior ainda. Aqui, boa tarde. Uma vez li que ao me vacinar também protejo as pessoas ao meu redor. Isso é verdade? Sim, é verdade, exatamente porque eu diminuo a circulação do vírus. Eu diminuo a circulação do vírus e com isso eu diminuo a possibilidade das pessoas se contaminarem. Só existe uma doença infecciosa até hoje que o mundo conseguiu erradicar. Se chama varíola. A varíola, que até os anos 70 fazia verdadeiras catástrofes, São Paulo teve epidemias de varíola gigantescas no começo do século passado, ela foi erradicada por uma campanha de vacinação maciça, onde se vacinaram, eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas porcentagem muito relevante de pessoas no mundo inteiro. Aí o que aconteceu? O vírus, ele não encontrava pessoas suscetíveis para se disseminar. É um vírus que não sobrevive muito tempo fora de um organismo vivo e aí a doença foi erradicada. A gente já tem aí mais de 40 anos da varíola erradicada e foi por causa disso. A gripe não é uma doença erradicável, porque... O vírus muda. O vírus muda muito. A gente tem algumas doenças erradicáveis. Por exemplo, o Brasil erradicou a poliomielite. Nós só não conseguimos erradicar a poliomielite do mundo porque alguns rincões de uma direita ultra-ortodoxa norte-americana e alguns rincões muito pobres na África, a vacina não chega. E eu tenho poliomielite nessas regiões. Puxa vida. Doutor, a gente está vivendo um tempo confuso em relação aos vírus, porque a gente tem aí ainda Covid, né? Agora a gente está com um surto de dengue e os sintomas, eles são parecidos. Sim. Como é que a gente cuida no caso de não saber o que é que a gente tem? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tive um quadro viral essa semana. Hoje é o primeiro dia que eu saio de casa, que eu saio de casa. E no começo eu não sabia se era Covid, se era dengue ou se era gripe. Porque no começo as três doenças podem ser muito distintas, muito parecidas. Principalmente quando você tem febre e dor no corpo e mais nada. E eu estava com muita febre e dor no corpo, eu estava achando que era dengue a princípio, porque dor de cabeça, aquela dor de cabeça atrás dos olhos, que é muito comum na dengue, e um pouco de dor no corpo. Só que depois do segundo dia o nariz começou a reclamar. Então provavelmente foi um quadro gripal. Normalmente a dengue, ela dá muita febre, muita dor no corpo e ela pode dar alguns sintomas digestivos, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar diarreia. E o que a gente não pode usar se a gente estiver com dengue? Anti-inflamatórios de um modo geral e aspirina em particular.
Tá. Porque eu posso precipitar a evolução para uma dengue hemorrágica. Então, no caso de suspeita de uma dessas coisas, também não pode. Porque, Exatamente. Assim, não sei se é dengue, se é covid ou se é influenza. Então, isso a gente vai evitar. Exatamente. Anti-inflamatório E a aspirina. A aspirina é anti-inflamatória, mas a aspirina ela tem um efeito que ela bloqueia a função de uma célula do nosso sangue chamada plaqueta. A plaqueta ela é a primeira linha de defesa de um processo de coagulação. Se eu bloqueio isso, eu posso fazer uma dengue média evoluir mais rapidamente para uma dengue hemorrágica. Então, por isso que é contraindicado. Se a pessoa tiver, por exemplo, com influenza, o que ela pode usar tudo ou ela tem que evitar algumas coisas? Olha, influenza, não tem grandes restrições medicamentosas. Na verdade, um quadro que seja relevante. Primeiro, todo caso que tem uma suspeita de dengue precisa de avaliação médica. Tá? Precisa de avaliação médica e eu sempre recomendo para os meus pacientes. Você acha que está com dengue? Pega a sua garrafinha de água, ou de suco, ou de chá, ou de água de coco e já vai para o médico tomando. Porque na dengue, a hiperidratação melhora o prognóstico. E quando eu falo hiperidratação pra valer. É do tipo meio litro por hora. Caramba! A gente está acostumado a tomar muita água, tomando 2 litros por dia, né? Eu tomo uns 5, tá? Eu bebo muita água. Eu ando com a minha garrafinha o tempo todo. Não tem contraindicação tomar tanta água assim? Para quem não tem problemas cardíacos, não. Ah, isso seria só para quem tem problemas cardíacos. Exatamente. Tá. E no caso da Covid, tem algum medicamento que a gente precisa evitar? Não. Não. Na verdade... Então, para evitar só os da dengue. Isso. E o restante a gente mais precisa ir até o posto de saúde, precisa ir até o hospital. Exatamente. Tem que saber o que foi que aconteceu. A gente precisa lembrar que nós estamos vivendo a maior epidemia de dengue da história. A dengue é uma doença relativamente nova no Brasil. A dengue chegou no Brasil em 1994. Foram os primeiros casos de dengue. E o vírus gostou do Brasil. Aliás, o vírus gostou do mundo, né? Essa que é a verdade. A dengue hoje em dia ela é universal. Mas nós nunca tivemos uma epidemia neste nível. Era sabido, o Ministério se preparou para isso, porque a gente sabia que ia ser um ano muito complicado, porque é ano de El Niño. Em ano de El Niño, a temperatura é mais alta e chove mais, que são duas coisas que o Aedes aegypti adora, que é calor e chuva. E aí já era esperado eu diria que nós estamos agora vivendo o pior momento da epidemia. O que era previsto entre abril e maio, o pior momento da epidemia. Daqui para frente a tendência, ainda mais caindo a temperatura, é começar a melhorar. Tomara. Olha, a Ana gostaria de saber o seguinte: minha filha está com uma crise de bronquite no momento, porém medicada. Ela pode tomar a vacina mesmo assim? Pode. Se ela tiver com febre, nós recomendamos não vacinar, não porque a febre seja um problema. É porque se depois da vacina ela fizer febre, eu não sei se é da doença de base ou se é da vacina. Então, mas se ela está controladinha, ela não está com falta de ar, ela está tranquila, não só pode, como ela deve vacinar, porque a bronquite, que na verdade o nome correto é asma da infância, é fator de risco na gripe, é fator de mau prognóstico na gripe. Por isso, inclusive, está sendo liberado pelo SUS e você pode dar essa vacina no posto de saúde. Exatamente. Um paciente pode tomar 2 vacinas no mesmo dia ou mais? A gente não recomenda. Os lugares até fazem, mas por uma questão de já que o paciente está lá. Só que você soma os efeitos colaterais, né? Eu atendi hoje de manhã, eu dou aula numa universidade. Eu atendi uma aluna que ontem tomou gripe e Covid. Ela chegou com muito mal-estar hoje. É a gripe ou é a Covid? Não sei, né? Tratei e tal, ela ficou bem, nada. Eu sou acupunturista, fiz umas agulhas nela, ela ficou ótima. Mas, assim, se o paciente ele é muito orientado, e ele não tem um problema de disponibilidade de tempo, eu falo, toma uma, espera uma semana, toma outra. Exatamente. Na semana passada eu tomei a minha de herpes zoster, falei que ia contar pra vocês. Opa, coisa boa. Aí na sexta-feira todos nós aqui na Rede Vida tínhamos a vacina da gripe. Eu falei, hoje eu não vou tomar, vou deixar pra tomar na semana que vem. Isso. Porque eu já tava com os efeitos colaterais da vacina da herpes zoster. Mas tem que tomar, viu, gente? Tem que tomar. É uma vacina que, infelizmente, não tem na rede pública, é uma vacina cara. Mas, assim, faz toda a diferença. A herpes zoster pode deixar a pessoa com dor o resto da vida. Pois é, isso aqui é triste, né? A gente tem que fazer a prevenção. E olha, a influenza tá aí, não é uma brincadeira. E a vacina está liberada e a gente precisa fazer a nossa parte. Como eu falei ainda há pouco, falando do governo federal, falando sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde. E, de verdade, a gente precisa
fazer a nossa parte. Não adianta ter vacina se você resolveu não se vacinar por conta do medinho de uma reação que dura no máximo 24 horas. Vacine-se hoje. Quem sabe a gente se encontra no posto de saúde, não é não? Exatamente. Doutor, muito obrigada. Tem alguma consideração final? Olha, acho que você fez a principal consideração de todas, a importância da vacinação. É muito importante todos se vacinarem. E a gente não está falando só de gripe. Vão ter novas doses de Covid no futuro. Quem é adulto precisa tomar vacina de tétano de 10 em 10 anos. A pessoa idosa tem que tomar vacina da pneumonia. Então é assim, vacina é uma coisa que é para a vida toda. Não é só da criança e não é só do idoso. É para Falando em Covid, tem muita gente que está na dúvida. Será que eu ainda tenho que continuar me vacinando? Eu já tomei 3, 4 doses, 5 doses. Qual é a resposta? Sim. Eu tenho um livro de medicina de quando eu estudava, um livro antigo, portanto, né, eu já tenho quase 30 anos de formado, que é a Bíblia da Medicina Interna. O capítulo de resfriados, na primeira página do capítulo, ele traz 2 tabelas. Vírus que causam resfriado e que causam imunidade duradoura, e vírus que causam resfriados e não provocam imunidade duradoura. O primeiro vírus da lista dos que não provocam imunidade duradoura se chama coronavírus. Então é assim, a gente sabe que não é uma imunidade duradoura, ele é extremamente mutagênico, inclusive o coronavírus ele é muito mais mutagênico que o vírus da gripe, e a perspectiva que a gente tem é que ela vai virar no futuro uma vacina anual. Muito bem, vá se vacinar. Olha, doutor Marcelo Neubayer, ele está no Instagram, você pode acompanhar lá o trabalho dele, marcelo.neubayer. Falei certo? Neubauer. E o site é drmarceloneubauer.com.br. Muito bem, me lembrou das pinturas lindas, Bauer que chama. Bom, até a próxima oportunidade. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas aí e alertar toda a população, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu Obrigada, um ótimo final de semana. Pra você também. Obrigada, doutor. Agora vamos